Muito bem, então vamos continuando aqui. Vou mostrar como é que foi que eu fiz isso daqui, ó. Observe aqui, nós temos o botão editar. Quando clica no botão editar, essa operação não é permitida apenas ao administrador de contas. Então eu tenho que colocar aqui o nome do administrador de contas e tenho que colocar o código 281920. Aí sim, colocando corretamente, vai abrir a minha tela de edição. Então eu tenho meus dados cadastrados aqui no banco de dados, né? Agora, por que quando eu clico nesse botão tem que ter a senha do administrador de contas? Por quê? Porque não é qualquer um que pode realmente alterar registros, né? Senão qualquer pessoa poderia alterar o registro. Então, aquele que é o detentor do código, que é o administrador de contas, que é o detentor desse código, somente ele poderá então editar, né, mudar alguma coisa já no cadastro de usuários ou excluí-lo, né? Muito bem. Agora vamos ver como é que nós fizemos então. Nós temos aqui, ó, nós temos, eu vou tirar, deixa eu ver. Então nós temos aqui, ó, eu dei o nome de cadastro de edição aqui, né? Então aqui eu tenho os meus campos que eu criei. A princípio eu criei aqui no Designer, depois fui então ajeitando aqui. Então eu tenho meus campos e eu tenho aqui, né? Eu tenho aqui no campo intitulado, nesse campo aqui intitulado, onde é que está o nome? Na verdade eu tirei o nome do campo, né? Mas esse campo aqui, ó, se refere a este aqui. Deixa eu ver, deixa eu abrir aqui. Vamos abrir aqui. Este campo aqui, editar, este campo aqui se refere então a este aqui. E este campo aqui da tabela, então se refere a este aqui. Muito bem. Então o que acontece? Como é que eu coloquei esses botõezinhos aqui, né? Só que antes disso eu criei uma classe lá em cima na tabela, né? Deixa eu ver onde é que diz tabela. Aqui, ó, table. Eu criei uma classe para ela, para poder formatá-la aqui, ó. Então aqui está toda a formatação da minha tabela, com o form, com a div caixa, né? Eu criei uma div que englobou tudo, chamada div caixa. Então eu tenho aqui a minha ponto tabela, onde eu formatei a tabela, dando uma fonte, dando uma cor e a largura como alto, né? Então, muito bem. Aí eu tenho também um botãozinho para sair, que nada mais, nada menos que faz a chamada então para o index, né? Eu vou sair aqui para ver, ó, que faz a chamada do index, que é este aqui. O botão editar vai para lá, de lá volta para cá. Muito bem. Eu tenho esse botão sair aqui, ó. Deixa eu ver onde é que ele está. Onde é que ele está? Aqui na div. Aqui, ó, o botão sair, que tem esse link, né, para voltar para o index. Muito bem, até aí tudo bem. Aí o que acontece? O que acontece é o seguinte, aqui naqueles campos, né, editar e excluir, eu coloquei dentro deles um form, que é esse aqui, ó, quando começa e quando encerra. Nesse form eu tenho um campo oculto, né, que indica qual é o ID que está selecionado no momento, e eu tenho também um botão com o nome de Submit Editar, que tem uma classe chamada Editar BTN, que é para poder formatá-lo, e o próprio formulário também tem uma classe para poder formatá-lo, certo? Então essas classes estão sendo reverenciadas aqui, ó. Editar BTM, excluir BTM, o hover, form card, ó, as classes aqui, né?
Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Aqui eu tenho o outro. Muito bem, mas como é que eu coloquei aqueles desenhozinhos lá? Então, em vez de colocar um valor aqui com texto, aí eu fui lá, eu peguei a classe aqui, por exemplo, editado. A classe, eu peguei a classe, aí eu fui lá na classe, ponto editar, né? Ponto editar, aqui, e coloquei esta imagem, tanto aqui como aqui. Aqui, excluir e lá editar, ó. Só que, logicamente, eu fui no Paint, e adequei o tamanho da imagem para abrir lá, porque a imagem ela vem no tamanho original. Né? Então aqui, por exemplo, aqui, ó, está nesse tamanho porque eu fui no Paint, abri a imagem, coloquei para esse tamanho e depois salvei de novo. Então nós temos o bonequinho editar e o excluir, certo? Então essa aula foi só para mostrar como é que eu criei aquele bonequinho lá, né? Eu tenho que criar um formulário, olha só, aqui. Eu tenho dentro do campo da tabela, onde eu quero que tenha um botãozinho, eu tenho que criar um form com um campo oculto, trazendo o ID através do PHP, da mesma forma como eu faço aqui, ó, né, o ID, e filtrando, né, o ID, e então criando um botão, que isso aqui é um botãozinho, ó. Só que não dá para colocar uma imagem por aqui, então a gente vai lá na classe e adiciona pela URL aqui, ó, os botões. E tem que colocar o no repeat, que é para a imagem não repetir, não ficar repetindo, né? Como está, exatamente como está aqui. Muito bem, então. Deixa eu ver mais alguma coisa que teria para mostrar, né? Então aqui as cores da tabela também, eu coloquei aqui, ó. As cores do fundo da tabela, ó, elas são colocadas aqui, ó. Ó, aqui, ó, BG Color. E isso daqui, ó, esse ENBSP é para dar aquele espacinho. Esse espacinho que tem aqui, ó. Esse espacinho que tem aqui, ó, em todas as colunas aqui, ó, é por causa daquele sinal ali. Importante entender isso. E aqui é simplesmente o nome, né? Editar, excluir, que é esse nome que está aqui, ó. Os títulos, né? Interessante que eu formatei aqui também, ó. Eu formatei o título. Como é que eu fiz isso? Como é que eu formatei o título lá? Simplesmente fazendo aqui, pegando o TR. Nesse TR eu coloquei uma classe chamada CorFont. E lá embaixo, ó, ponto, CorFont, ponto para referenciar a classe. E dei a cor e botei negrito. E funcionou corretamente. Então é bem legal quando a gente entende como é que faz, né, para formatar, criando as classes aí. Muito bem, então dessa forma eu fiz essas mudancinhas todas aqui, bem legal, né? Agora eu tenho que criar, né? Agora eu tenho que criar codificação para me excluir esse registro quando eu clicar aqui, editar, né? Ou excluir. Nós vamos começar pelo excluir, que é o mais fácil, né? Muito bem, então até a próxima aula.